Certo, lindo? Caião, eu vou te dar um abraço, vou te dar a mão. Mano, é um grande privilégio. Falando de continuação, de continuadores, o Osmar falou aí, né? Gratidão pelo tema. E esse tema nasceu no seu coração, né? Não nasceu para conferência, mas talvez tenha nascido como um tema do ano para você, então se tornou um tema para nós. E quando nós fomos escolher o tema para a conferência, irmãos, orando a respeito e vários nomes, e acabava girando em torno desse assunto de continuadores. Eu fui um dos que defendi esse tema porque, para mim, ele expressa o coração de Deus. E assim tem sido você, Caio. Esse homem que expressa o coração do Pai. Você tem sido aquele entre nós que tem ouvido o que está acontecendo no céu e transmitido para nós aqui na terra. Tem sido assim. Falando de continuador, você é um excelente continuador. Você é um excelente continuador do pastor Carlos Alberto. Você é um excelente continuador do Ronaldo Bezerra. Você é um excelente continuador do pastor Osmar. Você é um excelente continuador do Aguinaldo Fernandes, da Beth, do Ricardo Regiane. Quem sabe do Ricardo Regiane, do Eduardo, de outros. Você tem sido aquele cara que, irmãos, como o pastor Osmar disse aqui, né? Se nós, ele não disse isso, mas foi a leitura que eu fiz dentro do que ele falou, né? Se nós tivermos qualquer dificuldade em sermos continuadores, é porque a gente está com bastante problema em ser parecido com Jesus. Porque até Jesus teve um precursor. Jesus não teve problema nenhum. E talvez seja esse o texto base, não é, Caio? Onde explodiu no seu coração tempos atrás, a respeito de continuadores, onde João Batista vem anunciando a chegada do reino de Deus, anunciando arrependimento. E Jesus, quando assume após João Batista, ele não vem com uma frase nova. Jesus vem e repete as mesmas frases que João Batista estava dizendo. Como aquele que não tinha problema nenhum em ser apenas um continuador. A verdade é, quem sabe quem é, não tem problema nenhum em continuar o que outros estavam fazendo. Você tem sido esse cara, mano. Para minha vida, você é um excelente continuador. Eu quero caminhar com você, seguir com você, e eu sei que por causa dessa realidade espiritual, porque isso é realidade espiritual, o Pai vai entregar grandes coisas para nós a partir desses minutos que você tem aqui. Obrigado. Obrigado por ser excelente em continuar. Obrigado por não ter problema em ser o segundo. Você é uma grande bênção na minha vida e na vida dessa igreja. Eu quero convidar você mais uma vez. Vamos abraçar Caio Fernandes. Graças e paz, bom dia, igreja. Bom dia, minha família linda. A conferência é uma delícia, né? A gente confere realmente identidade, confere propósito, mas conferência para mim, acima de tudo, é família no ápice. É família flor da pele, trabalhando, as equipes se dedicando e todo mundo com o coração no mesmo foco, sentados à mesa, incrível. Irmãos, eu não quero perder o fio da meada, já que o tema é continuadores, eu quero continuar, literalmente continuar. Antes de entrar num assunto específico que eu separei, eu quero repetir aquilo que o Osmar falou, aquilo que o Ricardo Regiane acabou de enfatizar, mas com o meu jeito, com a minha ênfase. Preste atenção, por favor. Isso não pode passar desapercebido por nós. Tem que ser profundo, tem que cair no nosso coração com a grandeza que o Espírito Santo promove. Você gosta, né? Você só vem quando eu tô falando, né? Quem a gente faz aqui, hein, pai? Agora eu comecei a falar e já. Tá certo, Henricão. É nóis, mano. Depois do almoço, né? Mas eu quero que você visualize com a sua mente criativa, sua mente de Cristo, o seguinte. Feche seus olhos, por favor. Então nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado.
Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E ele nasce numa casa, se torna um carpinteiro como o seu pai, José. Ele vai crescendo, ele é batizado. Quando ele é batizado, ele ouve do céu a voz do seu pai dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Uma pomba desce, representa o Espírito Santo. Ele se batiza para dar o exemplo, ele se batiza porque ele é um continuador. Ele não precisava se batizar para perdão dos pecados, mas ele o faz porque ele tem orgulho de ser continuador. Não só de Deus, não só um continuador de Deus Pai, mas também um continuador como aquele que vai cumprir o ministério, como aquele que vai cumprir uma tradição dos homens. E ele é batizado. Depois que ele é batizado, a palavra fala que o Espírito o leva até o deserto para ser tentado. Ele triunfa, ele vence a tentação, ele prevalece sobre o diabo. E agora ele está pronto para iniciar o seu ministério. Agora Jesus Cristo vai ser conhecido no seu tempo, no futuro. Até 2025 ele vai ser conhecido. Ele sabe que vai ser conhecido, o seu ministério está iniciando. Sabendo quem é, ele tem um primeiro discurso a fazer. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele vai iniciar o seu ministério. E a primeira coisa que ele diz é: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Como o Ricardo estava falando, o Espírito Santo, tempos atrás, quebrou meu coração com essa palavra. Porque o Espírito Santo disse ao meu coração: mais do que o discurso perfeito, mais do que a palavra mais importante que ele tinha para dizer, mais do que a palavra que manifestava profundamente, perfeitamente o céu e o objetivo dele na terra, ele dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus, diz respeito a um homem-deus que faz questão de repetir a mesma frase que o seu antecessor João Batista dizia. Era João Batista que dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Ele faz questão de repetir. A primeira palavra que Jesus vem dizer é essa. Ele não vem começar nada do zero, mesmo sendo Deus. Ele decide ser um continuador. Porque, como o Ricardo bem disse aqui também, todo aquele que está com a sua identidade bem resolvida, todo aquele que está com a sua identidade bem resolvida, com a sua paternidade saudável em dia, paternidade divina, se relacionando com os irmãos, este tem prazer, orgulho, acima de tudo, em ser um continuador. O discurso de protagonizar algo, o discurso de ser conhecido através de algo, o primeiro em algo, não atrai esse filho de Deus, esse que tem a paternidade bem resolvida, tanto quanto a possibilidade de ser um continuador. Esse é Jesus Cristo, o continuador dos continuadores, que nos chama a sermos agora os seus continuadores. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós somos teus filhos. Como é bom ser família de Deus. Como é bom ser continuador. Nós temos orgulho em sermos herdeiros. Nós temos orgulho em sermos herdeiros. O espírito deste mundo, aquilo que subiu ao coração de Lúcifer e o fez cair, não tem lugar no nosso meio. O discurso do mundo caído em protagonizar, iniciar algo do zero, não nos atrai tanto quanto a possibilidade de vivermos como filhos, herdeiros, continuadores dos nossos pais. Pai, nós somos continuadores de Ti. O Senhor foi o primeiro que sonhou com a gente. O Senhor foi o primeiro que nos amou. O Senhor foi o primeiro que acreditou em nós, lá em Adão, em Gênesis 1.
O Senhor é a nossa fonte de abundância, o Senhor é a nossa fonte de realeza, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso amor. Pai, quando olhamos para Ti, vemos uma família perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Trino. Pai, como é bom lembrar nessa manhã que a nossa origem é a relação dessa família perfeita. Obrigado porque nós nascemos desse fluxo contínuo, eterno de honra, de amor, de bondade, que flui entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos lembrar nessa manhã pelo Espírito Santo que acima de tudo somos os continuadores do Senhor, do seu toque, do seu sopro, da sua vida, dos seus planos para nós. Pai, nós realmente não somos órfãos. Nós nos perdemos, mas Jesus Cristo reconquistou para nós a nossa filiação. Em nós habita o Espírito Santo e o selo. O Espírito Santo é o selo, a garantia de que nunca mais seremos órfãos. Fomos reconectados, fomos reconciliados. E Senhor, não há nada que alguém, um pregador, possa falar que nos atraia mais, que nos impacte mais, que continue, que pode mexer com a gente mais do que lembrarmos quem é o nosso Pai, de onde viemos. Oh, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, nós começamos em Ti e vamos contigo até o fim. Gálatas 3, Paulo diz àqueles irmãos: vocês ficaram loucos, tendo começado pelo Espírito, vão agora continuar, se aperfeiçoar pela carne, pela humanidade? Senhor, nós dizemos que não. Nós começamos pelo Espírito e vamos continuar pelo Espírito. Nós começamos pelo Espírito e vamos continuar pelo Espírito. O Espírito Santo estava lá na nossa origem. O Espírito Santo habita em nós e nós não queremos realizar nada enquanto igreja, não queremos fazer nada se não for a partir de Ti, em Ti, por Ti, para Ti, Espírito Santo de Deus. A nossa comunhão não é humana, o nosso serviço não é meramente humano. Nós não estamos aqui para ouvir uma palavra e nos tornarmos seres humanos do bem. Não, não, Espírito Santo, nós somos de Ti e nós estamos aqui para recebermos revelação da nossa identidade e estabelecermos a nossa missão de filhos de Deus, não seres humanos do bem, mas seres celestiais, filhos de Deus nessa terra. Aleluia. Espírito Santo, comece a se mover aqui agora, Espírito Santo. Espírito Santo, se mova em nós e entre nós, levando-nos de volta à consciência de quem somos, do porquê existimos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Obrigado pelos nossos pais espirituais. Obrigado pelos nossos pais naturais. Obrigado pelo pastor Carlos Alberto. Obrigado pelo pastor Osmar, pelo pastor Brandoris. Obrigado pelo pastor Nadinho. Obrigado, Pai. Obrigado, que orgulho temos de fazer parte dessa família. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, perguntava para o pai o que compartilhar nesse dia tão especial, nessa conferência. E eu ali no tema continuadores, o pai falou claramente ao meu coração: filho, não fale sobre continuação, seja a continuação. Continue. Continue aquilo que já está acontecendo. E eu venho para cá hoje, olho ao meu redor e que privilégio ser um continuador de tudo isso. Cada arte, cada tela, decoração. Vocês viram ali fora já, irmãos? A entrada, o outro lado para você tirar foto, você precisa aproveitar. Nós precisamos aproveitar. Porque pessoas antes de nós já têm trabalhado, já têm sonhado para chegarmos aqui no mesmo espírito, na mesma palavra. O que dizer das 21 devocionais que nós recebemos? Quem aqui leu, quem acompanhou as 21 devocionais? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Que glorioso. Eu vou compartilhar aqui, se der tempo, nada mais, nada menos do que uma palavra que eu ouvi dentre tantas devocionais. Mas
Eu vim para cá para ser um continuador aqui em cima do púlpito hoje. Celebrar, honrar, falar dos meus pais, falar da Bíblia, dos nossos pais espirituais que estão entre a gente. Que honra poder falar logo depois do pastor Osmar. É um pai. Eu cresci ouvindo os meus pais falando do pastor Osmar e da pastora Anice. Gratos por tudo aquilo que o Senhor lhes revelou, olhos que foram abertos, realeza, excelência que receberam através do Osmar e da pastora Anice. Nós somos continuadores, irmãos. E embora esse assunto de ser continuador e herdeiro para o mundo, às vezes seja até piada, para nós é motivo de orgulho e nunca vai cair de moda, amém? Então, eu estava conversando com os jovens esses dias, nós temos visto muitas brincadeiras, muitas chacotas com o tema herdeiro, né? Eu gosto muito de ver, não nenhum problema contra isso, tá? Tem o Jorginho do Beat lá, né? Muito engraçado. Mas de uma forma ou de outra, é o mundo fazendo chacota dessa realidade de herança. Irmãos, o reino de Deus só há espaço para herdeiros. Não existe ninguém que começa nada do zero. Na igreja, no reino de Deus, todos nós somos herdeiros. O pastor Osmar estava falando, agora há pouco, sobre essa média. Vocês ouviram o que ele disse aqui? A média de frequência dos cristãos nos cultos. A média é 2 cultos por mês. É isso, Osmar? 2 cultos por mês. Sabe, meu irmão, eu sei que eu não posso me sentir melhor do que ninguém. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado com o orgulho, com a soberba. Mas posso falar? Nessa igreja aqui tem irmão que está batendo 14 encontros por mês na igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Nós temos continuadores, nós ainda temos pessoas que congregam. Nós temos irmãos que têm prazer de estarem à mesa. Irmãos que entendem a glória e o poder de congregarem. Eu estava falando com os jovens, adolescentes esses dias. Eu andei dando uma rodada por aí, conhecendo alguns irmãos e tal, e tenho conversado com alguns líderes de jovens. Eles têm falado a respeito da loucura que tem sido, da dificuldade que tem sido em suas igrejas. Cultos específicos para cada faixa etária, para cada idade. Então de sexta vai os adolescentes para a igreja, de sábado vão os jovens e de domingo vão os velhos. Os mais maduros, perdão, os idosos. Tá ouvindo o que eu tô falando? Aí eu venho para essa casa, eu falo, eu tô no céu. Eu tô no céu, porque a minha família, a Comunidade da Graça em Emerino Matarazzo, é uma família onde senta avós, pais e filhos. Você pode gritar, irmão, fazer alguma coisa aí? Você tem noção? Você tem noção? O espírito da nova era, o espírito que esteve sobre Esaú, Edom, o espírito de amargura, separação, o espírito de Lúcifer, não tem espaço aqui dentro. Porque aqui nós amamos a conexão das gerações. Nós orgulhamos em dizer que final de semana, domingo, é dia de filhinho sentar com o papai sentar com o vovô, e a família reunida em volta da mesa, comendo a mesma comida. E contando as histórias, das experiências com Deus, não só do pai Abraão, Isaac e Jacó, mas do pai pastor Carlos Roberto, do pai Osmar, do pai Nadinho, do pai Wagner Poveda, Roberto Regiane, Ricardo Regiane. Histórias. Aleluia. Isso nunca vai cair de moda para nós, irmãos. Isso é avivamento, coração de pais a filhos e coração de filhos a pais. Eu recentemente contei um episódio da minha vida. Eu falei que ia ser um continuador hoje aqui, né? Eu vou falar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. Os últimos impactos de Deus na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês, porque a minha vida é a sua vida é a minha vida. Amém? Eu compartilhei aqui em Ermelino e dá licença, pessoal daqui da casa, vocês vão ter que ouvir de novo. Quero contar especialmente para aqueles que estão vindo das comunidades filhas. Recentemente, eu estive em Salesópolis, no sítio do meu pai, dos meus avós, com a galera da supervisão. Cadê a galera da supervisão? Dá um tchauzinho aí, deixa eu ver vocês aí, se estão por aí. Tem uma galera espalhada por aí.
Supervisão que eu e a minha esposa nós temos facilitado, cuidado, discipulado, investido a vida. E a gente estava lá nesse sítio em Salesópolis. E teve um determinado momento que a Helena, Moisés, ficou pedindo demais para mim assim, pai, vamos fazer aquela trilha? Vamos lá levar o pessoal para conhecer aquela cachoeira? Irmãos, não é uma cachoeira, é um córrego. É um córrego. E aí entra no meio do mato e pula lá, enfim, e pula um brejo. E eu falei, filha, mas o pessoal está conversando aqui. E ela começou, pai, vamos lá. Leva o pessoal para conhecer. Aí a galera falou, cara, a gente quer subir naquela montanha. Eu falei, nós vamos subir na montanha, mas antes de subir na montanha, vamos numa trilha muito legal que tem uma cachoeira no final que vocês vão adorar. Aí eu e a Helena, nós ali à frente daquela galera, daqueles filhos espirituais, muitos jovens, adolescentes seguindo a gente naquela trilha. E aí, conforme eu fui andando pelo sítio, eu falei assim para aqueles que estavam comigo lá, para os filhos espirituais. Esse sítio aqui, cara, ele era cuidado pelo meu avô, o pai da minha mãe, meu avô Davi. E quando meu avô Davi era vivo, ele cuidava de tudo aqui. Então, o que você imaginar de legume, verdura e fruta, tinha nesse sítio. Pode falar uma fruta aí. Tinha todas. Abacaxi, melão, tinha laranja, limão, araçá, jabuticaba, ameixa, aí verduras, legumes, cenoura, e tinha batata, tinha de tudo. Tudo. A gente ia pra lá, minha avó matava uma galinha, a salada era de lá mesmo, o legume era de lá mesmo, a fruta era de lá mesmo, tinha cana, tinha muita fruta. Eu fui mostrando isso pro pessoal, e o pessoal, nossa, cara, é mesmo? Tinha tudo isso aqui? Cara, era tudo cheio de fruta. Nossa, mas o que aconteceu? Aí eu falei, cara, meu avô materno faleceu. Depois que ele morreu, ninguém mais cuidou. Aí foi acabando, os animais também não foi tendo mais. Tinha muito animal, hoje não tem quase animal nenhum. E eu fui contando isso para aquele pessoal e indo na trilha. E a Helena do meu lado ouvindo. Quando chegou mais ou menos num ponto lá do caminho, no campo, a Helena, na frente, junto comigo, assim, o pessoal seguindo, ela disse, pai, que triste isso, pai. Que triste isso. Você estava falando, meu coração começou a ficar triste, pai, porque tinha tanta fruta aqui, tanto legume. O que aconteceu, pai? Aí eu expliquei para ela, eu falei, filha, papai, vovô Nadinho, nós fizemos uma escolha. A gente escolheu, aos finais de semana, morrermos para nós mesmos por algo eterno, congregarmos. O sítio tá bonito, tem o campinho tá bom aqui, tem a piscina e tal, mas as frutas não dá para ter hoje, filha, porque a gente teve que escolher entre frutas que se comem ou frutos eternos que são pessoas para a glória de Deus. E aí ela falou, nossa, pai, mas eu queria ver frutas aqui. Eu falei, filha, você quer ver fruta? Quer ver fruta bonita? Ela falou, eu quero, papai. Eu falei, olha para trás. Ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, aqueles jovens, aqueles adolescentes seguindo a gente. Eu falei, filha, tá aí, ó. Você quer fruta mais especial do que essa aí que tá vindo? Fruta que dura para sempre, filha. Conversando com ela. Ela olhou para mim, meus irmãos, com o rosto. Sabe aquele momento que você fala, meu, isso aqui tá registrado no céu. Ela sorriu e falou assim, entendi, pai. Entendi. E ela já não estava mais triste. Porque ela entendeu. Ela entendeu que é importante nós continuarmos aquilo que Jesus Cristo começou. E estabelecermos, gerarmos filhos. E conectarmos a uma geração que vem depois. Que vai conectar a uma geração que vem depois. E a glória de Deus vai sendo estabelecida, expandida até a volta de Cristo. Amém, irmãos? E é isso, irmãos. Eu venho para esse lugar aqui, e quando o Osmar estava dando aquele dado, e pensando em você, pensando em mim, pensando no pessoal que anda comigo, eu quero celebrar, irmãos. Eu quero, nessa conferência, acima de uma palavra forte, compartilhar uma palavra nova, até porque o que pode ser compartilhado de novo aqui que você não tenha ouvido, né? Mas eu quero compartilhar aqui a minha alegria, o Espírito queimando no meu coração, o privilégio de estarmos aqui uma vez por ano celebrando
O fato que, a despeito das dificuldades, a despeito das propostas do mundo para se ganhar muito dinheiro, para ter sítio, fazenda com muitas frutas, com muitos cavalos, não tem problema nenhum ter, tá, irmão? Não tem problema nenhum viajar, mas eu celebro porque tem muita gente aqui que poderia ter mais dinheiro, mais cavalo, mais morango, menos abacaxi. Mas tem escolhido morrer por algo que é eterno. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Gênesis 25. Gênesis 25. Gênesis 25, do 8 a 11 nós vamos ler. A devocional que mais me marcou nesse período de preparação para a conferência foi essa. E eu quero só continuar. Abraão morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Para aqui. Depois da morte de Abraão. Vocês podem repetir? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaque. Agora abra, por favor, a Bíblia em Gênesis 26. Vamos ler do 1 ao 5. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Fique onde você está, não desça para o Egito. E eu estarei com você e o abençoarei. Então, rapidinho aqui, o cenário é um cenário de crise. É um cenário de fome. Então, há uma fome generalizada. E Isaque está pensando em descer para o Egito. O Egito aqui significa ir atrás da provisão, ir atrás da bênção do mundo. Dar o seu jeito. Fazer na força do seu braço. Ah, tem uma crise? O que eu vou fazer para sair disso? O que eu posso gerar? O que eu posso fazer a partir de mim mesmo para superar a crise? Mas Deus fala para ele: não sai. Não sai, permaneça. Espere. Permaneça, espere. Talvez você esteja aqui nessa manhã, em frente à crise, sendo tentado a acreditar que a solução é você, a partir de você mesmo, das suas ideias, mudar, ir, fazer, inovar. Mudar de casa, mudar de família, mudar de esposa, mudar de corpo, mudar de célula, mudar de igreja. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão.
Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Aleluia. Deus está prometendo para Isaac no momento de crise: eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar a sua descendência. Eu tenho provisão, eu tenho sucesso, eu tenho vitória para você. Você terá muitas terras. E eu farei isso porque eu tenho uma aliança com o seu pai. Eu tenho uma aliança com o seu pai. Deixa eu perguntar para você, meu irmão. Você está desfrutando da bênção, da aliança de Deus com quem? Quem é seu pai? Quem é seu pai espiritual? Quem é aquele com quem o pai estabeleceu uma aliança e por conta de você ser um filho deste pai espiritual ou deste pai natural, você tem bênção garantida? Meus irmãos, eu tenho 37 anos, sou pastor, tenho 3 filhos, sou casado, tenho a minha casa, tenho a minha vida financeira. Eu sei dos dons que Deus me deu. Eu sei da unção que o Pai confiou a mim. Eu sei que Ele me ungiu. Eu tenho uma relação pessoal com o meu Pai Celestial. Mas não adianta, meus irmãos. A ativação da minha unção específica, a ativação daquilo que Deus chamou para eu estabelecer pelo Espírito Santo, passa pelo reconhecimento da aliança que Deus tem com meu pai Nadinho e com a unção que ele carrega. Eu não vou deixar de ter se eu não reconhecer. Mas só quando eu reconheço pode ser ativado. Porque o nosso Deus é um Deus de família. Como eu falei aqui na oração hoje, nós viemos da relação perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Se não bastasse, Deus o tempo todo fala: eu sou o Deus de seus pais. Quando ele encontra Moisés, vocês lembram? Lá na sarça ardente ele fala assim: eu sou o Deus de seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, irmãos. Então eu pergunto: quem é o pai? Quem é aquele que vem antes de você? Do qual flui bênção, vida, unção, por conta de uma aliança feita pelo Senhor com este teu pai. Eu queria compartilhar com vocês uma intimidade, é uma surpresa aqui, até para minha esposa. Nem ela sabia que eu ia fazer isso. Eu disse que eu não vim aqui para falar de continuação, eu vim para ser a continuação. E compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito ao longo desses dias. Nesse tema do Espírito no nosso coração. Recentemente, acho que faz uma semana, a minha esposa estava em contato com o Deus da família. Lá no secreto, tendo intimidade com o seu pai. A minha esposa, tendo intimidade com o Deus da continuação. O Deus de pais e filhos. Ela foi tocada por Deus. E automaticamente ela honrou, ela expressou a sua honra ao meu pai Nadinho. Ela mandou um áudio pro meu pai. E meu pai encaminhou esse áudio para mim. E eu queria, irmãos, compartilhar com vocês. Sabe, não é porque a minha esposa lá vai falar disso. Pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos em família aqui. Mas eu quero que vocês ouçam esse áudio. Porque o Espírito Santo vai falar muito com vocês através dele. É a realidade de uma pessoa
que foi tocada por esse Deus das gerações. Você pode colocar pra gente? Oi, Nadine, tudo bem? Hoje eu estava aqui de manhã no meu quarto orando e eu não costumo muito fazer isso, mas eu estava de joelhos. E aí, enquanto eu estava orando por algumas questões minhas, o Senhor me trouxe a imagem, né? Você no seu quarto, aquele quartinho que você fala, enquanto solteiro. E eu nem sei se você costumava fazer isso, mas me veio a imagem de você de joelhos também orando. E na hora o Senhor já começou a colocar tanta gratidão no meu coração. A primeira coisa foi, naturalmente falando, o Senhor falou: olha, esse quarto que você está tem nada a ver com o quarto que ele orava. E você está aqui por conta de tanto que ele semeou na sua vida. E isso é algo natural, né? Como eu falei. Mas tem tantas outras coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo ter dimensão, mas que eu recebo por conta que você semeou desde aquele tempo, né? E mais uma outra coisa que o Senhor me lembrou e me reforçou é que havia um contexto de dor ali, né, Nadine? Você estava vivendo situações dolorosas dentro da sua casa, mas você optou pela adoração, você optou pela intercessão. E eu tenho usufruído disso hoje, tenho recebido isso na minha vida, meus filhos, porque você tomou uma decisão, né, de adorar, você tomou uma decisão de interceder. E isso se tornou um legado para nós. A sua dor, né, o momento de dor que você viveu lá, se transformou em um legado. Né? Não um legado de dor, mas de bênção na nossa vida. E eu não quero nada menos que isso para mim. É o que eu tenho orado. E eu queria te agradecer por isso. Eu vou pôr aqui duas frases, né, específicas que o Senhor falou comigo hoje, que está naquele livro da Batalha das Gerações, mas que o Senhor ministrou tanto, né, no meu coração específico, me trazendo essa memória. Obrigada, viu? Amo você. Gênesis 26, agora o versículo 12. Vamos continuar aqui o texto. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Amém? Você é alguém abençoado, irmão. Não se esqueça a sua história. A sua história. Desde os heróis da fé, como dizem em Hebreus 12, 1, desde aqueles que são a nossa nuvem de testemunhas, até os nossos pais espirituais que estão aqui hoje. A nossa história enquanto igreja local é uma história da bênção de Deus. Deus tem nos abençoado. Sabe, às vezes a fome bate, às vezes a crise bate. Algumas afrontas, alguns abandonos, algumas decepções. Mas nós não podemos esquecer do Deus que tem uma aliança com os nossos pais, tem uma aliança com a gente. E nós somos abençoados. Nós estamos autorizados a prosperar, autorizados a multiplicar. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Isaac começou a ficar riquíssimo. Versículo 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Quero ler de novo esse versículo. Olha só. Os filisteus taparam todos os poços que os servos de Abraão, o pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Irmãos, existe um inimigo. Existe um inimigo que quer entulhar a nossa história. Existe um inimigo que ele vai se levantar para se projetar em nós e fazer de nós aquilo que ele é. Um órfão, um revoltado, um amargurado. Existe um inimigo
representado pelos filisteus, o inimigo chamado diabo, principados e potestades, que querem nos instigar à ideia de começarmos algo do zero, algo novo. Como disse Osmar, esse espírito da nova era, né, de Lúcifer, que se levanta para falar, agora vai, chegou a minha vez, agora vai o quê? Nós somos continuadores. Nós somos continuadores. O inimigo que se levanta para separar pais e filhos, irmãos, amigos, pais espirituais, filhos espirituais. Isaac está sendo ali tentado a iniciar algo, a começar algo do zero. Antes de falar da atitude de Isaac, eu quero rapidamente compartilhar com você a respeito um pouco desse tal de Lúcifer. E como que ele se projeta nos homens para interromper a continuidade. O nosso Pai, o nosso Deus trino, é Deus de continuidade. E o diabo? O diabo, ele é anti-família. Ele é anti-amor entre pais e filhos. Ele é anti-amizade entre os irmãos. Nenhuma novidade. O diabo, ele é anti-continuação. Rapidinho, coloca pra gente na tela aí. Eu separei. Por favor. Os processos da queda de Lúcifer e sua projeção na humanidade. A referência é Ezequiel 28, do 11 ao 18. Gênesis 3, do 1 ao 6. Lucas 15, do 11 ao 32. Eu não vou ficar pregando muito tempo aqui, mas eu quero só que você visualize como que o diabo se levanta para interromper a continuidade, todo o senso de família, de pertencimento, de herança. E olha só como ele tem conseguido se projetar na humanidade. Eu peguei o exemplo de Eva, a maior figura da humanidade, e como eu sempre repito aqui, eu gosto muito de falar do filho mais novo e o filho mais velho, a parábola de Lucas 15. Aqui todo mundo conhece a história de Lucas 15, o filho mais velho, o filho mais novo, o pai de amor, enfim. Mas abra a palavra, por favor, em Ezequiel 28, versículo 11. Ezequiel 28, versículo 11. Vamos ler rapidinho. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição. Você era o modelo da perfeição. Algumas versões dizem o sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha só, não sou eu que estou falando isso aqui não, tá? É o próprio Deus. Então imagina Deus, olha o padrão de Deus. Deus falando, você era o sinete da perfeição. Você era o ápice da sabedoria, perfeito em beleza. Nós cremos aqui que a palavra está falando a respeito de Lúcifer e sua queda. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Olha só, que ambiente de honra, que ambiente de abundância em que nasceu, em que surgiu, que foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, até que se achou iniquidade no seu coração. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.
por meio do seu amplo comércio. Não vamos falar sobre comércio hoje. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Agora Gênesis 3. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então você percebe que em Gênesis, a serpente, Lúcifer, que caiu, se tornou o diabo, Satanás, agora começa a se projetar na humanidade para romper a relação perfeita de amor, de abundância, de admiração, de aceitação, de honra entre Deus e a humanidade. E a serpente consegue se projetar em Eva. E você vai ver durante toda a Bíblia e durante toda a história, inclusive a história da igreja, os levantes da serpente, os levantes do amargurado diabo contra a relação de pai celestial e filhos, pais naturais e filhos e irmãos. E nós precisamos, como igreja, nos levantarmos contra esse que é anti-continuidade. Estarmos atentos aos seus ardis, para não sucumbirmos à tentação, como Isaac estava sendo tentado, a ideia de se começar algo do zero, as propostas de autoenvio, de autopromoção. Acompanhe comigo aqui. Eu vou usar então aqui a figura de Lúcifer, a sua projeção em Eva, e o exemplo dos dois filhos, rapidinho, só para você dar uma olhadinha. Os processos da queda de Lúcifer e sua projeção na humanidade. Olha só. Se nós fomos criados originalmente para a relação, se nós fomos criados essencialmente para nos relacionarmos com Deus, no relacionamento de amor e de honra, o primeiro passo, a primeira etapa para a queda é sempre a separação. Não a separação física, mas a separação no coração. Lúcifer, a palavra fala que ele era a extensão de Deus. Ele era perfeito, sinete da perfeição. Amado, admirado, reconhecido, honrado por Deus de uma forma especial. Mas de repente, Lúcifer passou a se ver além de Deus. Você pode repetir isso? Além de Deus. Ele começou a se ver à parte do seu Criador. Você consegue perceber? Lúcifer, ele era tão perfeito, que o que ele era expressava que ele era a extensão de Deus, a continuação de Deus. Mas de repente a iniquidade entrou no seu coração, ele começou a se ver à parte de Deus. Ele começou a ponderar as coisas a partir do ponto de vista Deus lá e eu aqui.
Muitas vezes a gente vê coisas ruins acontecendo entre irmãos, e aí um se comporta assim, um fala assado. Ah, ele fez do jeito que eu não gostava, ele falou do jeito que eu não entendi. Mas, meus irmãos, antes do comportamento, antes da palavra, antes da briga, até mesmo antes da amargura, o que o diabo quer infiltrar na vida, na mente das pessoas, é esse senso de ele lá e eu aqui. Sabe? Se eu for para minha casa e no meu cantinho começar a pensar, nossa, mas o Ricardo, mas o Nadinho, sabe, a gente, só da gente ficar num canto, às vezes, por conta de uma tentação, de um ataque da serpente, ficar imaginando e conjecturando o nosso irmão como se ele fosse a parte da gente. Você já fez isso, irmão? Eu já fiz. Às vezes ficar aqui dentro da minha cabeça, conjecturando a minha esposa como se ela não fosse uma comigo. Esse é o princípio da queda. Nossa, meu, eles caíram quando aquele cara traiu, quando foi embora. Não, isso aí foi só a consequência. Até chegar lá, começou-se a pensar no outro como um ser à parte. Então não precisa ir muito longe. Eva conversou com a serpente, separada num canto. Então a Bíblia deixa bem claro que Eva não estava perto de Deus e não estava com o seu marido. Num canto começou a conversar com a serpente. Passou a pensar a partir do ponto de vista da serpente. Deus lá e eu aqui. Você entende isso? Não é isso não. É que Deus sabe que se você comer... Então, Eva, pela primeira vez, começou a olhar para si mesma, não como extensão de Deus, mas como Deus lá, eu aqui. Você entende isso? Então, a primeira etapa, o primeiro processo de queda da humanidade, desse rompimento na relação com Deus de continuação, é a separação no coração. Vai lá, passa. O filho mais novo da parábola de Lucas 15, ele estava separado no coração e fisicamente do pai. O filho mais velho, separado no coração do pai. Trabalhava para o pai e não com o pai. Trabalhava no campo quando seu pai já estava em casa festejando com seu irmão mais novo que retornara, sabe? Muitas vezes, né, a gente ouve alguns discursos por aí que parecem muito bonitos, de caras que querem superar, que querem trabalhar, mas muito do que nós temos visto sobre superação aí fora são pessoas que estão querendo se promover a partir de si mesmo. O filho mais velho, ele não trabalhava com o pai, ele trabalhava para o pai. O filho mais velho, a palavra deixa bem clara que quando o pai já estava festejando com o seu irmão mais novo, ele ainda estava trabalhando. Aparentemente isso pode ser lindo, pode ser incrível, mas no reino de Deus, trabalhar para o pai sem o pai nunca é admirável. Nunca é bonito. É morto. Vamos lá. Agora, a segunda etapa que rompe o senso de família e continuidade entre os irmãos. A comparação. Então, primeiro, Lúcifer começou a se olhar separadamente de Deus. Depois, ele começou a exercitar a sua mente naquilo que Deus era, que ele não era. Naquilo que Deus tinha, que ele não tinha. Naquilo que Deus podia, que ele não podia. Olha só. Então, ele era a extensão de Deus. Primeiro ele se vê separado, agora ele começa a pensar, nossa, Deus lá, eu aqui. O que ele tem que eu não tenho? O que ele é que eu não sou? O que ele pode que eu não posso? Eva, da mesma forma, igualzinho, instigada pela serpente, começa a pensar no que Deus era que ela não era, naquilo que ele tinha que ela não tinha, e naquilo que ele podia que ela não podia. Comparação. Você percebe a comparação? Vamos. Filho mais novo. Filho mais novo, dentre tantas coisas, quando ele está lá com fome, ele planeja, volta para casa e fala, pai, eu prometo trabalhar como um escravo. Quem trabalhava como escravo na casa do pai, da parábola de Lucas 15? O mais velho. O mais velho trabalhava como um escravo. Não trabalhava como um filho, trabalhava como um escravo. E agora o filho mais novo, ele está se comparando com o seu irmão mais velho, falando, eu prometo trabalhar como um escravo. Ou seja, pai, me aceita de volta que eu prometo ser como meu irmão mais velho.
quando Deus nunca quis que ele fosse como o irmão mais velho. Deus o amava e queria que ele fosse como ele é. O filho mais velho, também movido por comparação, ele fala para o pai: para ele, para este que voltou aí, para este vagabundo, o melhor bezerro. Para mim, nada. Comparação. Então depois da separação vem a comparação. Etapa 3, olha só. Escassez. Lúcifer se viu a parte de Deus, se comparou, automaticamente ele começou a sentir falta. Vou repetir, ele era a extensão de Deus. Ele tinha tudo. Mas ele começou a sentir falta de algo. O que Lúcifer era, tinha e podia já não era o suficiente. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser o primeiro. Ele não podia ter isso. Não tem como a criação tomar o lugar do Criador. Não tem como um filho usurpar a posição de pai. Concentrado no que lhe faltava e cego para todo amor e honra que já havia recebido de Deus. Eva, da mesma forma, concentrada naquilo que Deus poderia conhecer que ela não conhecia, necessitou fazer algo para então ser quem já era, como Deus. Cercada de milhares de árvores, com sim do Pai, passou a ter olhos para uma única árvore com um único não do Pai. Você já parou para pensar nisso? Eva, ela tinha à sua disposição milhares e milhares de árvores e milhares de frutos, quem sabe milhões. Isso representa que ela tinha o sim de Deus para muita coisa, mas ela passou a ficar concentrada somente no não. Existia uma árvore que era o não de Deus, que era a preservação do trono de Deus no coração de Eva, da humanidade. Mas agora ela só tem olhos para aquilo que ela não pode ter, sendo que ela tinha vários sims de Deus. E então ela, volta lá, ela agora tem a necessidade de fazer algo para ser aquilo que ela já era. Como Deus. Paz. Toda a riqueza e abundância do pai, que já eram do filho mais novo, também não eram suficientes, precisava do que estava do lado de fora. O filho mais velho, tudo que era do seu pai já era dele, mas estava mergulhado na escassez e se concentrou na única coisa que não podia ter, a posição de pai do seu pai. Sabe? O diabo tem se levantado contra as famílias para que os filhos desejem, necessitem usurpar da posição de seus pais. Quando o filho mais velho instiga o pai e fala: você aceita de volta este teu filho, este aí que se deitou com as meretrizes, com as prostitutas, você faz uma festa para ele. Ele está avaliando o pai na sua posição de pai. Ele está querendo usurpar daquilo que não é seu por direito. A palavra fala que o pai do filho mais velho diz para ele assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas tomado, seu coração já, pela separação, pela frustração, ele não se contenta e ele quer se colocar no lugar do seu pai. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o inimigo tem instigado a gente, nos tentado a queremos tomar o lugar do pai na correção dos nossos irmãos? Nós não falamos com a boca, mas muito disfarçadamente não nos contentamos com a bondade de Deus em relação ao nosso irmão. Como que pode ser tão bom para o meu irmão apesar do que ele fez? O filho mais velho, ele já era abundantemente admirado por seu pai, mas tentava provar seu valor, tentando construir algo a partir de si. A quarta etapa, quarto momento aí do processo de queda, olha só. Depois vem a amargura e vitimismo. Lúcifer, então, primeiro se vê separado, ele se compara, vê o que ele tem que não tem, escassez. Agora ele passa a se ver como uma vítima. Passou a viver como um passado para trás, como um usado, uma vítima, um impedido e ofendido. Já pensou? A palavra de Deus fala que Lúcifer, ele conseguiu angariar para si 1/3 do céu.
movido por esse espírito de amargura e de vitimismo. Penetrou no seu coração o vitimismo e ele começou a se ver como alguém passado para trás. Como alguém que era limitado, como alguém que era impedido. Sabe, meus irmãos? Para a gente se ver como vítima, não precisa de muito, não. A gente acha que vítima, amargurado, é aquele que se levanta, é aquele que grita, é aquele que faz uma rebelião. Mas o vitimismo, a amargura mais disfarçada que o espírito do inferno quer colocar nos nossos corações muitas vezes, é o sentimento de que alguém está me passando para trás, de que alguém que está barrando o meu ministério, de alguém que está barrando a minha unção. A partir do momento que você acredita no fato de que alguém pode te limitar e barrar o teu ministério, barrar o teu avanço como um cristão, nesse momento você foi tomado pelo espírito de vitimismo, de amargura. É muito rápido. Eva também passou a viver como uma passada para trás, como alguém que foi usada. Nossa, Deus está abusando de mim. A serpente disse, ei, ele está só te enganando. Não, a serpente disse assim, na verdade, ele quer ser Deus sozinho. Ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Não deixa, não. Então ela começou a acreditar na mentira de que ela era passada para trás, de que ela também era impedida e ofendida. Passa aí. O filho mais novo, depois de pedir a herança, a palavra fala que ele ficou em casa por mais um tempo antes de ir embora. Você já reparou isso em Lucas 15? A palavra fala que ele perde a herança, ele fica um tempo em casa e depois ele vai embora. Esse tempo que ele fica representa um período onde ele ainda ficou ali. Foi sendo tomado pela mágoa, pela amargura, pelo rancor. O filho mais velho passou a viver como um passado para trás, como um usado, uma vítima, um impedido e um ofendido. E 5, última etapa aqui do processo de queda, de separação. Que é a imoralidade, a rebeldia. A imoralidade, a rebeldia nada mais é do que a manifestação, a expressão daquilo que já aconteceu no coração. É literalmente quando alguém vai embora, é literalmente quando alguém fala alguma coisa. Mas como eu disse, até chegar nesse ponto, muitas coisas vão acontecendo. Até chegar na imoralidade. Muitas vezes a gente quer lidar com o comportamento errado das pessoas, a gente quer lidar com o nosso próprio comportamento errado. Mas a palavra é bem clara em nos ensinar que antes da expressão, há um coração que foi sendo tomado pelas mentiras do inferno. Lúcifer, sua imoralidade foi o ato de rebeldia declarada contra Deus. Contaminou 1/3 dos anjos e juntos se levantaram contra Deus. Continuam contaminando milhões de seres humanos. Eva, em rebeldia explícita, comeu o fruto, contaminou Adão, instigando a mesma imoralidade, rebeldia. Passa. O filho mais novo matou seu pai, exigindo dele a herança, estando ele ainda vivo. Gastou a herança irresponsavelmente. Usurpou a posição do seu pai ao querer estabelecer sua própria sentença. Sabe quando o filho fala assim para o pai, pai, trate de mim como um dos seus empregados. Pode parecer muito bonito, pode parecer humildade, mas na verdade ele está usurpando a posição de pai que não é sua por direito. Como que ele pode, no lugar do seu pai, estabelecer o castigo para ele mesmo? Filho mais velho matou seu pai aceitando dele a herança, estando ele ainda vivo. Olha só, não sei se você já reparou isso, mas o filho mais novo exige a herança e recebe, mas a palavra fala lá em Lucas 15 que o pai deu a herança para os dois e o filho mais velho também pegou a herança. Então o filho mais velho não falou, mas ele enrustidamente, também separado do seu pai no coração, ele aceitou e pegou aquilo que não era seu por direito. Matou seu pai aceitando dele a herança, estando ele ainda vivo. Não quis entrar na festa do seu irmão. Desprezou seu pai e seu irmão quando disse, este teu filho aí, tá vendo? Já se colocou à parte, está amargurado, desprezando. Usurpou a posição do seu pai ao querer estabelecer a sentença do seu irmão. Com sua boca acusou o seu irmão de se prostituir com meretrizes. Uma vez já compartilhei isso aqui, é muito interessante que a palavra não fala que o filho mais novo gastou o seu dinheiro com prostitutas. Mas o filho mais velho fala para o pai, agora vem esse teu filho aí, ó, que gastou o dinheiro com as prostitutas, mas onde ele ouviu isso?
É porque muitas vezes a gente está tão tomado por amargura, a gente está sempre pensando no pior do outro. Não é assim? Então a pior possibilidade do outro. Quando somos picados pela serpente, passamos a nos mover pela queda e imaginar o outro a partir do pior cenário. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Agora volta, por favor, em Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 14. Voltando lá para Isaac, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Bota ali. Esses entulhos, essa terra, é tudo que eu falei aqui sobre separação, comparação, escassez, amargura e imoralidade, rebeldia. Esses são entulhos que o inimigo vai querendo colocar nas nossas relações com os nossos pais, com os nossos irmãos. Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Versículo 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Eu quero pedir para você ficar em pé, por favor. Feche os olhos por um instante. Nós vamos ouvir muitas coisas nessa conferência ainda. Muitas experiências profundas com o Espírito Santo. Mas eu creio que logo de cara aqui a gente precisa dedicar um tempo para como Isaac, no poder do Espírito Santo, desentulharmos aquilo que pode estar nos impedindo de receber aquilo que é nosso por direito, mas chega até nós através dos nossos pais. Feche seus olhos aí por um instante. Você nasceu para, como Isaac, não aceitar os entulhos, não aceitar a terra dos filisteus propondo separação. Você é Isaac, eu sou Isaac, nós somos Isaac. Nós somos filhos da promessa. Nós somos continuadores. E embora exista um inimigo contra as nossas almas, se levantando para nos instigar a começar algo do zero, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem para estabelecer em nós, através de nós, nas próximas gerações, passa pelo reconhecimento de quem são os nossos pais, dos poços que eles cavaram antes da gente. Nós temos compartilhado sobre isso aqui, mas o Espírito Santo, eu creio, quer dar mais uma oportunidade para nós permitirmos que todo senso de separação, comparação, escassez, amargura e rebeldia saia do nosso coração. Da forma mais literal ou de forma camuflada. Meu irmão, se você está aqui hoje sentindo impedido, limitado, se você olha para o seu ministério e de alguma forma se sente travado, se sente entulhado, se sente comprometido, prejudicado por alguém, é tempo dessas mentiras da serpente caírem no nome de Jesus. Nós tomamos posse de que nós somos herdeiros, continuadores. Nós temos uma história de abundância, uma história de milagre, uma história de fonte de água viva jorrando, fluindo, curando, sarando e abençoando muitas pessoas. Põe a mão no seu coração por um instante, meu irmão.
Espírito Santo, nós queremos ser impactados nessa conferência. Espírito Santo, Tu és a nossa fonte de vida, nossa fonte de abundância. Espírito Santo, nós temos orgulho de sermos família, continuadores uns dos outros. E Espírito Santo, no Teu poder, à luz da Tua palavra, nós nos levantamos contra todo ataque do inferno. Nós nos levantamos contra toda proposta da serpente. Proposta de separação. Pai, no nome de Jesus, se aqui neste lugar nós temos pessoas que têm se visto à parte de seus irmãos, que têm se visto à parte, separados de seus pais naturais e seus pais espirituais, Espírito Santo, conecta agora no nome de Jesus. Espírito Santo, traz à memória aquilo que dá esperança. Espírito Santo, reaviva nos nossos corações o prazer de sermos continuadores, de sermos herdeiros. Espírito Santo, nós queremos estar aqui com a nossa família, desfrutando de todo o banquete que é nosso. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os filhos e neste lugar não há nenhum estranho na casa. Todos são amados, todos são admirados. Todo espírito de escassez, todo espírito de ter que fazer algo para se sentir importante, para se sentir parte, caia por terra no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós nesse momento trazemos à nossa memória tantos marcos profundos no nosso coração, no nosso espírito, do Senhor através dos nossos irmãos mais maduros, dos nossos líderes. Pai, no nome de Jesus, nós deixamos aqui toda amargura. No nome de Jesus, nós deixamos aqui, Senhor, toda mentira do inferno, toda proposta de autoenvio, de autopromoção, como aconteceu na vida do filho mais, como aconteceu no caso da parábola do filho mais novo, em Lucas 15. Senhor, nós rejeitamos toda a mentalidade de autoenvio. Nós repreendemos, Senhor, essa cultura gospel que quer nos instigar a irmos por nós mesmos, acreditarmos que temos um dom e algo para estabelecermos sem antes sermos discipulados, curados e enviados. Pai, no nome de Jesus, nós temos prazer de sermos teus filhos e filhos dos nossos pais espirituais. Para nós é uma honra poder falar dos nossos pais espirituais e sermos continuadores daquilo que nós temos visto nos nossos pais. O diabo, com a sua mentalidade de separação, não tem lugar no nosso meio, no nome de Jesus. Caia por terra agora, no nome de Jesus. Todo espírito de separação, de comparação, de escassez, de amargura e de imoralidade. No nome de Jesus. Amém.